Estou em Fortaleza, estou com o deputado federal, General Girão. Girão, seja bem-vindo à nossa terra. Eu queria que inicialmente você falasse das suas atividades em Brasília. O que é que você pode destacar? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos que nos assistem. Já é a segunda ou a terceira vez que a gente conversa. Eu fico muito feliz de estar na minha terra e poder me expressar para as pessoas que assistem, expressar sobre essa experiência de vida, né? Porque, afinal de contas, depois de 36 anos de ativa no Exército e mais 8 anos trabalhando fora do Exército como secretário de Segurança em 2 estados, a gente criou um conhecimento específico na parte de segurança pública e também na parte de serviço público de uma maneira geral, tá certo? Então, a gente está vivenciando um momento novo no Brasil com as eleições de 2018. Estamos na frente de um mandato legislativo como deputado federal. É bastante diferente daquela minha vida dentro do quartel, da vida militar de uma maneira geral, com as demais forças também. Mas eu acho que é importantíssimo para que a gente possa construir um novo Brasil, construir um Brasil que é aquele Brasil que a gente sempre ouviu falar, né? Nós somos crianças aqui em Fortaleza que assim, dizem, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Não, nós queremos que o Brasil seja o país do presente. E essa talvez tenha sido a grande mola propulsora que me levou a entrar na política e estar hoje brigando por essa discussão aí de melhoria no nosso país. Você faz parte de um governo revolucionário, né? A eleição do Bolsonaro foi um grito de liberdade do povo brasileiro. Porque quem votou no Bolsonaro é porque não estava satisfeito com nada que existia. Então, houve uma mudança. 2019 foi um ano de muita construção e 2020 um ano da doença. Foi terrível, né? Nós estamos agora em setembro e esse ano foi um ano perdido em termos de produção, em termos de investimento, porque nós estamos tentando sobreviver e superar a doença, que a grande maioria do povo brasileiro teve problema com esse vírus, né? O que é que você pode destacar em 2019, que para você, como eleitor, que você é um brasileiro, aconteceu de muito bom no Brasil, e em 2020, apesar da pandemia, tiveram muitas conquistas. Destaque os principais fatos que lhe agradaram, 2019 e 2020. O desafio de 2019 era fazer a reforma da Previdência. Nós precisávamos ter feito aquilo que foi feito e fizemos sim, com muita dificuldade, mas fizemos, terminamos o ano aprovando a reforma da Previdência. Mas ao mesmo tempo os ministros também que trabalham na área de infraestrutura e na base do Estado como um todo, eles conseguiram fazer as obras também começarem a acontecer e agora no começo desse ano as obras eram para começarem a estar sendo inauguradas ou sendo visitadas as obras que estavam sendo feitas, tá certo? A pandemia realmente está nos ensinando, nos cobrando também, porque eu fiquei sabendo que você contraiu o vírus, eu também contraí o vírus, então a pandemia tem ensinado isso daí pra gente, mas a pandemia, ela não conseguiu parar o Brasil continuou trabalhando, o setor agro, o nosso agronegócio, a agroindústria nossa produziu absurdamente, o crescimento vai chegar a quase a 20% do crescimento da produção agrícola no Brasil. Isso foi muito bom porque os agricultores não pararam. Nós tivemos outros setores também que não pararam. É claro que a indústria sofreu muito, o comércio sofreu muito, mas o comércio também se beneficiou porque o governo se reuniu e decidiu que iria apoiar também aqueles que estavam perdendo seus empregos. Então, o auxílio emergencial que foi planejado e que foi gestado dentro da Câmara de Deputados, com a decisão do presidente Bolsonaro de jogar para R$600 o auxílio por mês, ele ajudou o comércio a não parar. Com certeza. Isso daí movimentou a economia no país, reduziu o total de empresas que quebraram e eu acredito que talvez tenha sido um dos maiores ganhos. É claro que a gente precisa também discutir aquilo que está ruim, né? Você veja que as escolas privadas, as escolas particulares, elas continuaram tendo aula virtual. As escolas públicas não, as universidades pararam, institutos federais pararam. Então, nós precisamos aprender com a pandemia. A pandemia tem que nos ensinar que o mundo não pode parar porque é um vírus. Assim como o vírus da gripe, o Covid-19 é um vírus, ele não vai morrer. Esse vírus não vai ser eliminado. É uma guerra que a gente sabe que o inimigo não será eliminado. Ele vai mutar,
vai ter o Covid-20, vai ter o 21, vai ter o 30, vai ter o 40, vai ter o 50, enquanto o mundo for mundo. Então nós precisamos aprender a conviver com o vírus. O Brasil é o país que hoje talvez a gente dê exemplos para o mundo todo em relação às vacinas, né? Nós reduzimos muito a mortalidade no país nos últimos 30 anos porque nós praticamos uma metodologia de prevenção com vacinas e com melhoria na qualidade do saneamento e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa destacar hoje. O Brasil tem que aprender a conviver com o vírus e eu acredito que nós estamos saindo vitoriosos dessa luta, porque hoje nós estamos com 82% de pessoas recuperadas. Então, a massa já está praticamente absorvendo o vírus e agora é a gente conseguir, com os equipamentos que foram aparelhados nos hospitais, combater aqueles que precisarem mais de equipamentos especializados e também o protocolo médico, né, de acordo com a prescrição médica. Sempre é importante dizer isso aí. Então, acredito que essa é uma situação que a gente está chegando hoje que talvez mereça levantarmos uma bandeira de vitória. Nós vivemos num país continental. O estado do Ceará é bem diferente do estado do Rio Grande do Sul. Aqui a pandemia já está quase acabando. No Rio Grande do Sul agora que ela está começando, porque são situações diferentes de clima, né? E o vírus chegou lá agora. E a nossa imprensa tenta mostrar o Brasil como uma unidade, tenta mostrar que os casos, apesar de estarem diminuindo, ainda são críticos, mas isso está acontecendo no sul do país, não é mais no Nordeste, não é mais no Norte, que teve uma grande redução. A nossa imprensa mostra, como mostrou ontem, o estado do Ceará em avanço de mortes, mas ela não analisa que esse grupo que ela está trabalhando são menos de 10 pessoas. Ela pega uma morte de uma pessoa, aí no dia seguinte morreram 3, ela bota. Houve um aumento gigantesco de morte, ou seja, ela não mostra a quantidade. É uma imprensa, na minha visão, tendenciosa. E esta mesma imprensa passou os 2 anos criticando, batendo pesadamente no presidente. E essa mesma imprensa esquece que em fevereiro, no programa do Faustão, que é um dos programas de maior audiência no Brasil, eles receberam um infectologista que disse que não existia risco nenhum da pessoa contrair doença no carnaval. Eles falaram isso pensando no lucro que eles teriam no carnaval. Na minha opinião, isso foi a coisa mais grave que existiu no Brasil nessa pandemia. Porque eu fiquei doente no carnaval. Eu adoeci no início de março. Eu peguei no carnaval. Então, as pessoas que pegaram doença no carnaval, pegaram o vírus Covid-19 no carnaval, pegaram porque foram para as festas em função da imprensa dizer que não tinha risco. O próprio médico da Globo disse que não tinha risco nenhum. Então, essa pandemia bateu muito no presidente Bolsonaro. E ele, apesar de todas as críticas, acertou em tudo que ele falou. Ele lançou os remédios, ele lançou a ideia de que o lockdown era exagero, que a gente podia organizar uma coisa mais moderada, e a imprensa continuou batendo. O que é que você pode falar da relação Bolsonaro e Rede Globo? O que eu posso dizer é o seguinte, eu lamento que o vírus Covid-19 foi transformado num partido político, né? A pandemia foi politizada e, infelizmente, alguns setores da imprensa, especialmente essa televisão que você falou e que eu não gosto de repetir o nome, porque, para mim, quem não merece minha atenção, eu não repito nem o nome. Eles vibravam diariamente quando apresentam os números, eles vibram ainda diariamente quando apresentam os números do Covid, como se fosse um gol da seleção brasileira, tá certo? É incrível isso daí, torcer pelas pessoas que estão tendo essa... E de maneira hipócrita, tá certo? É importante dizer isso aí. Eles dizem, nós apresentamos nossas condolências às pessoas que perderam entes queridos, mas nós destacamos aqui que o número de mortes hoje ultrapassou mais não sei quantos %. Essa situação aí é lamentável. Nós temos que pensar realmente país como um todo. Foi demonstrado já, no mundo todo foi demonstrado que o isolamento total não resolveu o problema, não resolve o problema e nem vai resolver. Nós temos que ter com que as pessoas adquiram anticorpos, sim. Muitas pessoas hoje que fazem o exame, aquele teste IgG e o IgM para avaliar os anticorpos, elas estão identificando, algumas delas estão identificando que estão com anticorpos e que não demonstraram nenhum sintoma do vírus. Então, aquilo que inicialmente foi falado pelo próprio presidente Bolsonaro,
Bolsonaro de que muitos iriam ser contaminados e nem saberiam que foram contaminados. Essa é a realidade nossa hoje. Então, nós precisamos desmistificar isso aí, aprender a conviver com o vírus, criarmos esses anticorpos e buscarmos, sim, esperarmos agora que a vacina chegue para que a gente possa, aí sim, ano a ano nos vacinarmos em função de que o vírus é mutante, assim como o vírus da gripe, o vírus do Covid também ele é um vírus mutante. O HN1 todo ano você vacina, né? Todo ano você vacina diferente, porque a vacina precisa ser renovada em função da mutação do vírus. Isso é científico, não é afirmação aqui de uma pessoa leiga, não. É científico que está falando isso daí. Então, é isso que a gente está vivenciando. A gente lamenta que aquilo que foi carregado na época da campanha, essa emissora de TV continuou fazendo isso daí, algumas outras também incorporaram essa discussão contrária ao presidente da República, e a gente não pode deixar que isso daí não seja uma questão de Estado, tá certo? É uma questão de Estado, sim. A gente precisa ter consciência de que somos brasileiros e que temos que preservar o nosso país acima de qualquer outra coisa. E apesar de toda essa crítica absurda, Bolsonaro está crescendo como nunca, né? Ou seja, hoje ele tem um apoio popular que nunca teve na vida dele, ou seja, ele seria reeleito no primeiro turno se tivesse eleição agora. E a oposição na Câmara e no Senado não se cansa todo dia que tem sessão de dizerem que de acreditarem ao presidente Bolsonaro o total de óbitos da pandemia. Isso é lamentável porque, como você falou, em fevereiro, quando foi identificado o vírus aqui, o presidente Bolsonaro editou um decreto reconhecendo a calamidade e determinando algumas medidas, né? Só que logo após houve uma reunião do Supremo, um plenário, com a decisão de que não cabia ao presidente da República decidir sobre o isolamento nem sobre o protocolo médico a ser aplicado. E, infelizmente, foi retirado do presidente esse poder e, com isso, nós entregamos essa situação para os governadores e prefeitos, na verdade, mais para os governadores, porque em alguns estados os governadores estão sendo ditadores. Não deixam o prefeito, não deixam o Conselho Regional de Medicina atuar nesse sentido. Até o próprio Ministério Público também tem entrado contrário ao que prescreve o Conselho Federal ou Regional de Medicina. Na minha visão, o lockdown que foi feito no Brasil quase todo pelos governadores e por alguns prefeitos não serviu de nada. Eu tenho um pai com 86 anos e uma mãe com 85. Os dois nunca saíram de casa nos 5 meses e pegaram Covid. Eles foram curados pelos remédios, orientados pelos médicos. Nunca se deve tomar remédio sem a orientação do médico, isso é fundamental. Eles chegaram a tomar até anticoagulantes, porque os índices de coagulação deles estavam muito altos. E estão totalmente curados, estão bem, 86 e 85 anos. E nunca saíram de casa. Isso significa claramente que, na minha opinião, lockdown não serviu de nada. Quem salvou aqui no Ceará foi o trabalho dos planos de saúde, que distribuíram os remédios gratuitamente para todos os clientes. E como eles têm uma grande porcentagem de clientes, a Unimed e o Apivida, que são muito fortes aqui, resolveram o problema da maioria. Tanto é que logo depois, 20 dias depois, já não tinha quase ninguém sendo contaminado e poucas pessoas morrendo, né? Então eu aplaudo totalmente o trabalho dos planos de saúde e digo que os governadores só fizeram atrapalhar a economia, que isso já foi dito pelo Bolsonaro desde fevereiro, que ele não queria lockdown e ele divulgou os remédios que salvaram muitas pessoas. O que é que você pensa desses remédios que o Bolsonaro indicou? O que a gente precisa entender é o seguinte: assim como na segurança pública, na saúde também, o que vale muito é a prevenção. Exatamente. Então, as pessoas que ao menor sintoma de gripe ou de deficiência respiratória ou de dor de cabeça, dor no corpo, esses sintomas que a gente já sabe que são os característicos do Covid, febre, né, a mudança da temperatura também do corpo, ao menor sintoma é procurar o médico e fazer cumprir o protocolo conforme a prescrição médica, fazer exames. Infelizmente, o que aconteceu no país também foi que nós precisamos admitir isso. Governos passados, ao invés de investir em hospitais, investirem no aparelhamento dos hospitais, investirem na formação dos profissionais da área de saúde para enfrentar, por exemplo, uma pandemia, isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar. Ao invés de fazer isso daí, não, eles foram investir em outras coisas, investir em obras fora do país, investiram em estádios de futebol chamados de arenas, né? Nada contra o futebol, pelo contrário, eu gosto de futebol, tenho satisfação de praticar esporte também,
mas o investimento deveria ter sido feito na saúde, sim, para que nós tivéssemos hospitais em condições. E, de repente, no começo da pandemia, nós descobrimos que várias cidades do país não tinham um número de UTIs mínimo para dar atendimento àquelas pessoas que estavam precisando de um atendimento respiratório, por exemplo, né? Então, infelizmente, houve uma correria para a compra disso daí. Nós tivemos um absurdo aqui, assim, que foi essa criação desse consórcio do Nordeste, que para mim foi a maior imoralidade dessa pandemia toda. Foram esses governadores do Nordeste fazer uma viagem para o exterior, foram para a China, foram para a Europa, foram lá para o raio que o parta, e de lá voltaram com essa história de criar um consórcio do Nordeste e gastando dinheiro nosso, dinheiro público que era para ter sido usado aqui no Brasil, jogaram dinheiro lá fora, comprando equipamentos lá fora que não sabe nem de onde, tá certo? Com preço superfaturado. E depois a gente descobriu, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a governadora lá usou 5 milhões para poder comprar respiradores de uma empresa de fundo de quintal lá em São Paulo, e essa empresa, na verdade, não existia. Então é um absurdo isso daí. Eu espero que o Ministério Público e a Justiça brasileira cobre isso daí desses gestores que fizeram mau uso do dinheiro público, porque o que a gente precisa é termos prevenção. Então, eu acredito muito na prevenção. Eu acredito que agora os governos dos estados e os municípios, as pessoas de uma maneira geral, não somente os gestores, mas as pessoas de uma maneira geral entenderam isso e agora vão cobrar. A própria imprensa, que fez um trabalho contrário no início, hoje ela está diligente para saber o destino que está sendo dado para aqueles hospitais de campanha que foram instalados, para o valor dos hospitais que foram instalados também, porque tudo isso daí foi superfaturamento. E nós já temos governadores sendo chamados à responsabilidade. O Rio de Janeiro tem investigação já acontecendo, o governador já foi afastado, tá certo? Então, que isso aconteça também em outros estados, porque os desvios de dinheiro que o governo federal colocou, o governo federal cumpriu a sua parte no que pôde fazer, tá certo? O governo Bolsonaro foi permitido para ele simplesmente o quê? Injeta dinheiro para o Estado e para os municípios, injeta dinheiro na economia para as pessoas que perderam seus empregos, para as empresas também que estavam fechando as portas. Faça isso daí porque esse é o seu papel. Ele fez e continua fazendo, porque o auxílio emergencial foi prorrogado por meio de uma medida provisória que a gente espera votar talvez na próxima semana ou na seguinte lá na Câmara dos Deputados, já para depois ir para o Senado, ou prorrogado até dezembro. Então é isso que a gente está fazendo. Legal. Eu acredito que o Bolsonaro acertou em tudo. O Bolsonaro tem um defeito de falar muito. Se eu fosse o assessor dele, eu ia segurar ele para ele não falar, porque é impressionante, mas é um cara que acerta muito. Fala demais, mas acerta muito. Então, na minha opinião, ele está de parabéns. Espero que a Polícia Federal continue trabalhando, que além do governador do Rio, outros governadores sejam chamados para esclarecer e que ela prenda quem realmente roubou. Eu não sou polícia para poder falar, eu não tenho que me meter nisso, mas aqui em Fortaleza foi feita uma compra de respirador por 200 e tantos mil reais, a mais cara do mundo, e foi pago, nunca chegou e o dinheiro não foi devolvido. Então, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ir a fundo, tem que colocar na cadeia quem realmente desviou o dinheiro. Espero que seja feito. Você falou há pouco tempo de educação. Nossa educação pública ela é 3 vezes mais cara do que a educação privada. E a educação privada do Brasil e também do Nordeste é uma educação muito boa. Por exemplo, no Ceará, no Maranhão, no Piauí, eu não sei no Rio Grande do Norte, que eu não conheço bem, mas são destaques nacionais da educação no Nordeste. E educação privada. E é 1/3 do custo da educação pública. Eu tive conversando com alguns candidatos a vereador aqui de Fortaleza, e eles defendem muito o voucher para a educação. É uma solução que você, como deputado federal, podia brigar no Congresso. Ao invés de construir muitas escolas públicas, criar uma parceria público-privada com as escolas particulares e distribuir vouchers com quem precisa, para que a criança carente, ao invés dela estudar numa escola pública, ela estude numa privada com o voucher da pública. O governo vai gastar 1/3 do valor e esse dinheiro pode ser descontado e pode ser até trocado por impostos. É uma ideia muito legal. O que é que você pensa disso? Eu gostei também da ideia. Nós precisamos evoluir, sim. Uma outra alternativa é que o imposto de renda, nessa reforma tributária que a gente está pensando também agora, e a reforma fiscal, são as 2 reformas que a gente precisa fazer com que elas possam andar, e também a reforma administrativa, né? O Brasil é o país que nós temos agonias de reformas, né? Precisamos fazer reforma política, sim, precisamos acabar com essa eleição a cada 2 anos, precisamos fazer a reforma administrativa, a reforma fiscal e a reforma política. Mas o que a gente precisa agora é valorizar, sim, aquilo que está dando
dando certo, né? Precisamos valorizar o que está dando certo. Então, por exemplo, há muito tempo que, como você falou, o Estado do Ceará tem planos de saúde que oferecem boas condições para que as pessoas tenham atendimento de saúde, já que a saúde pública também é carente. A educação, a mesma situação. Então, talvez aumentar o benefício de desconto no imposto de renda seria uma maneira indireta de fazer esse voucher acontecer, e também aumentar porque o desconto na saúde hoje ele é integral, né? A despesa que você tem em particular na saúde é desconto integral. Na educação não, na educação é limitado. Então talvez aumentando esse desconto, essa capacidade de desconto, você possa criar de maneira indireta esse voucher aí na educação. Tudo que você puder criar para evitar que a estrutura pública seja grande, eu defendo. Eu sou totalmente liberal, totalmente a favor de um Estado pequeno, de um país pequeno, né? Um governo federal, um governo estadual e um municipal. Talvez nós tenhamos interpretado a situação de maneira diferente. Nós não hoje, já no passado. O Estado brasileiro, a obrigatoriedade dele é oferecer educação básica. Isto é obrigatório, está na Constituição. Mas não, nós criamos a educação superior também, o ensino superior como sendo público e gratuito, né? Talvez essa situação aí tem que ser repensada também, porque é injusto nós termos essa situação hoje do ensino básico estar tão relegado a um plano inferior e o ensino superior receber todas as benesses. Você olha as instalações das escolas públicas de ensino fundamental e médio, são precárias. E nas universidades não. Nas universidades você tem os prédios ali novos, cada vez, porque passou a ser interessante para o político colocar recurso lá na universidade, porque é onde tem gente que vota. Eu sou contra isso daí, a gente precisa rebater esse troço. Precisamos pensar no Brasil. O Brasil tem que ser uma unidade que produza empresários, que produza emprego, principalmente da iniciativa privada. Se todos os empresários estiverem atuando, ganhando dinheiro, pagando impostos, é um país rico, né? Eu sou defensor do turismo. Para mim, o turismo ele é fundamental para o Brasil inteiro. E quando a gente fala de Nordeste, a sua terra lá, o Rio Grande do Norte, e aqui o Ceará, o turismo é 100%. Falam que o turismo em Fortaleza é 33%, mas não é. Porque tudo que é gerado depois vem do turismo. Se o cara vende um carro, é porque o dinheiro do turismo chegou, o cara vende um carro. Os hospitais dependem do turismo, porque estão vinculados à economia. Então, na minha opinião, Ceará, Fortaleza principalmente, 100% é turismo. Então, eu como defensor do turismo e pensando nas comunidades carentes, pensando nas pessoas que moram em favela, dentro da área de turismo, aqui em Fortaleza nós temos 3 favelas grandes dentro da área nobre. Temos uma favela do lado da Praia de Iracema, que é o Poço da Draga, temos uma favela no Serve Luz, que é a ponta de Fortaleza, que é ali depois da Praia de Futuro, perto do Porto, e temos em cima do Morro Santa Terezinha. Não sei se você conhece, não sei se anda muito aqui, mas esses terrenos, valem uma fortuna. Você imaginar aquele terreno do Serve Luz sem favela, ali seria uma das áreas mais caras da cidade. Você imaginar o Poço da Draga, que é a Praia de Iracema ligando ao centro, sem favela, se fosse um terreno limpo para construir hotéis, seria sensacional. Então você imagina, você como deputado federal, eu conversei ontem com o senador Girão, que eu não sei se é seu primo, coincidência do nome, e ele disse que o projeto é muito legal, mas teria que ser feito através de uma parceria com o presidente da República. Você imagina você pegar grandes arquitetos, fazer um projeto de concurso de ideias para transformar as áreas degradadas de uma cidade que estão dentro do turismo, porque pode até fazer em outras áreas, mas vamos pensar na área em função do valor financeiro. Transformar essas áreas em áreas de turismo. Esquece que tem população morando lá e vamos fazer um projeto. Agora, nós não vamos tirar ninguém de lá. Todo morador vai ficar lá. Então, nós vamos pegar aquela área gigantesca, vamos construir prédios, edificações altas de 50 metros, de 50 andares, porque aqui em Fortaleza tem vários prédios saindo de 50 andares. Toda essa população vai ser alocada nesses prédios, vão receber a escritura dos apartamentos. Eles vão ceder a terra que não é deles, que é invasão, e vão receber uma escritura, serão donos desses imóveis. Quem vai pagar isso é a iniciativa privada. Um projeto organizado pelo governo federal, estadual e municipal, em parceria com grandes construtoras, empresas de turismo, onde eles poderão fazer aqui boates, hotéis, restaurantes, zona de gastronomia, zona para vender equipamento de turismo, o que quiser, nessa área. E o terreno seria comprado com a construção dos prédios. Economicamente, eu sou engenheiro civil, isso é a coisa mais simples do mundo. É uma coisa com interesse político. Teria que haver o interesse dos deputados, do presidente da República, dos senadores, governadores e prefeitos. Tem que ser uma união geral.
mas você resolveria o problema de muitas famílias, porque a quantidade de pessoas que moram nessa região é gigantesca. Você resolveria a favela, você resolveria a droga, você resolveria trabalho, porque as pessoas que moram no prédio teriam contratadas para trabalhar nesse local. Quem montasse os negócios teria a obrigação de contratar essas pessoas. Excelente. É um sonho gigantesco que o turismo pode ajudar. Fortaleza, Natal e vários lugares. Algumas favelas de Natal também ficam na zona do turismo. Isso, com certeza. Você começa a procurar Recife, São Luís, todo lugar tem. Até indo para o sul deve ter também. Então, imaginar isso um projeto nacional de reconstrução das zonas degradáveis. O que é que você pensa disso? Eu acho excelente. O governo federal está lançando agora a Casa Verde e Amarela, né? É um projeto habitacional que procura corrigir algumas dessas situações aí. Eu vou levar essa tua ideia também lá para Brasília para poder ver o que a gente pode fazer lá em relação a isso. Eu sei que vão acontecer pessoas que vão reagir por conta de mexerem com quem está quieto lá no canto dele já há muitos anos, mas nós precisamos melhorar sim a qualidade de vida das pessoas e morar em favela não justifica mais hoje. A gente tem que combater isso aí. Eu acredito que essa é uma excelente ideia. Eu gostei muito da ideia. Você pode até construir essas edificações de uma maneira que controle até o vento. Porque toda cidade tem a linha de ventilação da cidade. Isso. Construindo prédios altos, fazendo um paredão, você joga o vento para dentro da cidade, né? Eu era secretário de Segurança em 2014, lá no Rio Grande do Norte, quando da Copa do Mundo. E no começo da Copa do Mundo, na primeira semana, primeiro dia de jogos no Brasil todo, nós tivemos uma chuva forte lá em Natal e parte do Morro de Mãe Luísa, onde tem uma favela lá no centro de Natal, parte do Morro de Mãe Luísa desceu por conta de uma instabilidade lá do solo, que a pedra que arrebentou lá e desceu aquela parte do morro. Nós conseguimos retirar as pessoas e ninguém morreu. Mas quando nós fomos ao local da ocorrência, nós identificamos o seguinte: a maioria daquelas casas ali construídas, elas não tinham nem um palmo de fundação. Elas eram construídas em cima da areia, um terreno arenoso sem fundação nenhuma. Então, o que a gente vai fazer também é corrigir para salvar vidas, porque qualquer problema que tenha, as casas vão cair abaixo e pessoas vão ficar soterradas ali. Um morro, que acontece? O morro, ele é inclinado. Aí a vegetação começa a descer o morro e ela vai criando pequenas áreas de areia que ficam presas, mas são áreas instáveis, né? Quando você tem uma chuva que não tem nenhuma construção em cima, a chuva passa pela vegetação, vai embora e não mexe na areia. Quando você tem construções penetrando nessa zona de proteção, você estraga a zona de proteção, a água infiltra. Quando ela infiltra, ela passa por baixo da zona de proteção e ela arrasta tudo. É como se estivesse escorrendo no tobogã. Aquela areia toda vai para baixo, entendeu? Isso é engenharia pura, né? Então, em algum momento no passado, não muito distante, nós erramos ao permitir, nós que eu digo, gestores municipais e estaduais também, com pena de não deixar construir numa área que estava sendo invadida, nós erramos ao não impedir que as pessoas construíssem, ou em locais que fossem muito íngremes com esse tipo de risco, ou então também em locais que são sujeitos à inundação, né, no leito do rio, nas regiões baixas do terreno. Então, isso daí é uma coisa que precisa ser corrigido no Brasil, corrigido hoje, para que amanhã a gente não volte a chorar de novo mortes de pessoas que ficaram soterradas ou que morreram em alagamentos. Aqui em Fortaleza existe um erro claro de engenharia na obra da Beira-Mar. É a maior obra de Fortaleza hoje, eles gastaram 300 milhões, eles fizeram pegaram areia do mar e aterraram a Beira-Mar. É uma obra linda, uma obra que vai deixar aquela zona perfeita. Mas eles colocaram areia, não aguardaram que a areia se acomodasse, porque ela tem que acomodar. A areia do mar, ela não precisa de compactação, mas ela tem que ter uma acomodação. Quando você molha a areia, ela tem um inchamento natural, ela aumenta de volume. Então ela tem que acomodar com o tempo, para depois você poder construir sobre ela. E o que o prefeito fez aqui? Colocou um piso sobre essa areia. Um piso gigantesco de 5 quilômetros, né? Aproximadamente, formando as calçadas. O que vai acontecer com esse piso? Essa areia vai acomodar. Esse piso vai todo quebrar. Vai gerar um prejuízo muito grande. É um erro muito parecido com o erro das comunidades pobres, mas só que feito pela gestão pública. Entendeu? Então, todo aquele piso que está sendo construído aqui na Beira-Mar, com o tempo ele vai começar a ficar fofo, vai soltar do substrato e vai quebrar, entendeu? Existem órgãos de controle, os tribunais de contas, né? Tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Tribunal de Contas da União,
são órgãos de controle, eles existem para isso. A gente espera que os tribunais de contas, que esses órgãos de controle, o próprio Ministério Público também, que esses órgãos de controle possam atuar para impedir que o nosso dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro seja jogado fora. Pô. É isso que tem que acontecer. O gestor, ele tem que ser responsabilizado, tem que ser assim. Mas antes dessas coisas acontecerem, é importante que os órgãos de controle atuem para não deixar que isso venha a acontecer. Eu admiro muito tudo que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Nós falamos agora do Tarcísio, né, que é um ministro. Tem os outros ministros, como o Damares, tá certo? A Tereza, são ministros que são elogiados por todo mundo, né? Hoje, a minha única preocupação é saber quem o Bolsonaro vai indicar para 2026. Porque 2022 eu acho que já está garantido. Você tem alguma ideia? Eu acho que é importante a gente falar isso aí, porque é bom que a gente veja que as coisas estão acontecendo. O Brasil já voltou a retomar de novo uma impulsão de levantar a cabeça em função da pandemia. A pandemia realmente nos atingiu de um jeito muito, muito sério, mas estamos retomando de novo aquela impulsão que ganhamos em 2019 e a gente tem certeza absoluta que vamos começar 2021 numa curva ascendente bem forte mesmo, para que possamos chegar em 2022 com o presidente Bolsonaro em condições de vir para a reeleição, sim. Agora, nós pretendemos acabar com a reeleição. Depois de 2022, com essa reforma política, a gente pretende fazer com que o país possa ter, por exemplo, mais estabilidade, por exemplo, mandatos de 5 anos, todos os mandatos de 5 anos, para que a gente possa ter uma eleição única e que a gente possa ter um gestor compromissado e em condições de fazer um planejamento, porque a gente sabe que o primeiro ano de trabalho, o cara não consegue fazer nada, ele trabalha em função do que foi feito no ano anterior. Aí o segundo ano, ele consegue começar a fazer o planejamento acontecer, no terceiro ano ele já está preocupado com a reeleição no quarto ano. Então, reeleição era algo que não existia até 1998, é importante que isso fique muito claro. Isso foi uma ideia criada que hoje quem criou já declarou arrependimento aí. Mas hoje, para quem está com mandato, existe o direito sim à reeleição. E esse direito sendo mantido, a gente vai pretender acabar com essa reeleição para que a gente possa ter um país mais estabilizado, porque você vê, um ano de eleição você não pode contratar. As prefeituras municipais, desde mês passado, eles já pararam de ter capacidade de contratar, porque 3 meses antes da eleição você não pode contratar serviço nenhum com ninguém. Então, nós precisamos ter um país moderno, um país dinâmico, um país que não precise parar, assim como também eu sou contra o negócio de inauguração, né? Espera a chegada do presidente para inaugurar a obra. Não tem nada que esperar a chegada do presidente, não. Bolsonaro está fazendo isso, a determinação dele com o Tarcísio a rodovia está pronta, o trecho da rodovia está pronta, o viaduto está pronto, a ponte está pronta, libera para uso. Não tem que esperar o presidente para poder vir descerrar fita simbólica, nada disso daí. É esse dinamismo que a gente quer no nosso país. E falar agora de Fortaleza, né? Você está aqui em Fortaleza e nós vamos ter uma eleição agora. É uma eleição muito importante para Fortaleza, porque é uma conquista de uma mudança. E nós temos aqui um candidato que está lutando. O Bolsonaro já declarou que no primeiro turno ele não vai apoiar ninguém, vai ficar neutro. Você tem candidato em Fortaleza para a eleição municipal? Olha, eu passei aqui por Fortaleza, toda vez que eu venho aqui para Mossoró, que é aqui no alto oeste do estado do Rio Grande do Norte, Mossoró e Pau dos Ferros, eu venho por Fortaleza porque é mais seguro, é mais barata a passagem e a gente pode ter uma operacionalização melhor. Mas eu também parei hoje aqui com 2 outras finalidades. Uma reunião com o pessoal do DENOX, porque segurança hídrica faz parte de um dos itens nossos de importância, e também para conversar e reencontrar o nosso deputado Capitão Wagner, né, que hoje é pré-candidato aqui à prefeitura aqui de Natal, de Fortaleza. Então, essa pré-candidatura dele eu vi com muito bons olhos e vejo com muito bons olhos porque conheci o Capitão Wagner e sei que é um cabra compromissado com a coisa certa. Ele já foi pré-candidato, foi candidato antes aqui assim já, então acredito que hoje ele está bem amadurecido para poder concorrer e em boas condições para mudar Fortaleza, para colocar Fortaleza realmente num rumo certo e combater também isso que a gente tem falado, né? Nós temos que quebrar essas oligarquias, quebrar essas estruturas antigas que vinham funcionando aqui no estado, especialmente aqui na capital Fortaleza, e que possamos ter outra opção de gestão para a população. Acredito que o Wagner hoje é um nome, sim, que vai fazer a diferença aqui em Fortaleza. Fico muito feliz, eu gosto muito do Capitão Wagner. Eu sempre digo para as pessoas que é capitão lá, capitão aqui.
entendeu? Que é o ideal. Eu acredito muito em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Eu acredito na mudança. Eu acho que nós passamos pelo momento terrível já. O Brasil, o que tinha de acontecer de ruim, já aconteceu. A partir de agora é a época da redenção, da reconstrução. Então eu acredito nisso. Você acredita nesse Brasil? Olha, eu entrei na política, eu não era político, nunca tinha sido político na minha vida. Eu entrei na política para fazer a diferença, para fazer diferente também. Nós, quando começamos a campanha, nós sabíamos que não seria fácil. Não está sendo fácil as reações ali, principalmente dessa mídia que está fazendo a orquestração, de uma oposição diminuta, mas que consegue ter espaços que a gente não consegue aceitar como eles conseguem ter esses espaços todos lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Essa oposição raivosa que não consegue aceitar que perdeu as tetas do Estado brasileiro que eles tanto se apropriaram, né? Porque dinheiro brasileiro ia para o exterior para poder fazer construções lá. Não era utilizado aqui exatamente onde a gente falou anteriormente, na infraestrutura, não só na área da saúde e da educação, na infraestrutura e logística de uma maneira geral. Então essa oposição teima em querer voltar para o poder à base da força. A população brasileira hoje está muito mais esclarecida, o uso da internet, os celulares, essa capacidade de conhecimento e também de uma formação política que a gente precisa que as escolas possam voltar a fazer, que as famílias possam voltar também a discutir a política dentro de casa, para que os seus filhos possam ter um pouco de formação política também melhor. Isso daí não volta mais atrás. Então, essa esquerda raivosa, essa oposição raivosa que se apoderou do país hoje, ela está totalmente, vamos dizer assim, ela está vencida já, mas nós não podemos dormir em berço esplêndido, como diz o nosso hino. A gente tem que batalhar no dia a dia. Nós tivemos agora recentemente o dia 7 de setembro, a Semana da Pátria, né? Em poucas casas nós vimos demonstração de patriotismo. Poucos de nós colocou a bandeira do Brasil no seu carro, na sua bicicleta, na sua motocicleta ou na sua casa. Nós esquecemos de comemorar o 7 de setembro. O que as pessoas valorizaram? Um dia de feriado, uma segunda-feira de feriado, um feriado longo, um feriado prolongado. Não, a gente tem que valorizar o sentimento, de patriotismo nosso, tá certo? Então eu espero que isso daí você possa refletir sobre isso e demonstre esse seu patriotismo no dia a dia, que a gente está mudando o Brasil. Não vai ser fácil, tá certo? Ainda vamos ter muitos embates, muitas dificuldades em função desse costume anterior de se apropriar da coisa pública, né? De uma maneira até ilegal ou não adequada para o que a gente tem como necessidades, mas a gente está ganhando isso daí. E você que é eleitor, você entenda o seguinte, repetindo isso pela 10ª vez, o voto é seu, é você que decide, é você que vai escolher o vereador e o prefeito, agora no dia 15 de novembro, então você tem que mudar. A esquerda critica que o Bolsonaro está terminando todas as obras que eles iniciaram há 20 anos atrás e não concluíram. Eu falo uma coisa, uma piada que está rodando no Brasil todo, o Bolsonaro só não está concluindo as obras que a esquerda fez fora do Brasil, porque essas foram todas terminadas pela esquerda. A esquerda concluiu as obras lá fora e esqueceu as obras do Brasil. Então o Bolsonaro está acabando com todas as obras que ficaram pela metade. Isso é patriotismo, isso é conserto, isso é gostar do Brasil, né? Então a pessoa critica porque o Bolsonaro terminou o canal de São Francisco. A pessoa critica quando termina qualquer obra. Queria o que deixasse abandonado para terminar, né? Agora a piada é que as obras feitas no exterior foram todas concluídas, não ficou nenhuma pendente. Por isso que ele não termina também, né? Eu tenho um exemplo também lá no Rio Grande do Norte. Segurança hídrica é um dos pontos nossos, né? A gente não teve a sorte lá, como o Ceará já teve, de conseguir receber as águas do São Francisco. Lá, as águas do São Francisco, para chegarem para nós, dependem da conclusão de uma barragem. A barragem chama Oiticica. Essa barragem está sendo construída há 7 anos e meio. Gravem o número, 7 anos e meio, uma barragem sendo construída. A usina hidrelétrica de Itaipu, que é a 2ª maior usina hidrelétrica do mundo, foi construída em 7 anos. Incrível, né? Com turbinas gerando energia elétrica para o Brasil todo e tal. 7 anos. A barragem de Oiticica está com 7 anos e meio e não foi concluída ainda e só vai ser concluída no ano que vem. Por quê? Porque está sendo feita por um governo com viés totalmente perdido, né? O viés de esquerda, governos de esquerda fazendo uma obra que a gente sabe que é só desvio. A obra começou com 240 milhões de orçamento e hoje já está com mais de 600 milhões. Então é
crime, a gente exige que seja feita a investigação. É isso que a gente está fazendo na Câmara dos Deputados hoje. É exigindo que bandido, quem corroborou, quem fez mau uso da coisa pública, que seja responsabilizado e seja levado aos tribunais. Ô Girão, fico muito feliz que você tenha vindo a Fortaleza. Você sabe que aqui vai ser sempre sua casa, né? Que você já gosta muito de Fortaleza. E fico muito feliz com o trabalho que você está fazendo. Gosto muito da Carla Zambelli também, da Bia Kiss, são amigas nossas. Somos da Tropa de Choque. Tropa de Choque, né? É o pavilhão do amor, né? Não é do ódio, né? Negócio de ódio deixa para eles, né? Aliás, o senador Eduardo Girão também, ele e Bia Kiss, estarmos antes de ontem no Ministério da Saúde para discutirmos não a liberação da maconha, porque isso é um absurdo, esse PL 399 lá que quer liberar o plantio, o cultivo e a comercialização da maconha. Não. Quem quiser ser maconheiro, que vai ser maconheiro na sua casa, vai comprar sua maconha onde quiser. O medicamento vai ser entregue no SUS, é importante que seja dito. O SUS vai produzir o canabidiol para fins medicinais e vai entregar gratuitamente na casa das pessoas que precisam. Isso é algo para, no máximo em 6 meses, vai estar pronto isso daí para ser distribuído na rede pública, tá certo? E também fomos discutir essa portaria que regulamenta o estupro, né, o aborto quando do estupro. A gente está buscando uma melhor composição para que isso daí venha a acontecer e as vítimas, que a mulher e a criança, sejam protegidas, porque a criança também será uma vítima em função disso daí. Então, isso que a gente está construindo lá junto com o Ministério da Saúde, estarmos juntos nós três, com mais outros deputados também, fazendo esse trabalho pró-vida, pró-a sociedade brasileira, pró-a sociedade do Nordeste, pró-você que está nos assistindo agora.